Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. E essa mulher, ela tem a compaixão da cidade. Naim é uma cidade pequena, ficava a noroeste de Nazaré, quase 40 quilômetros de Nazaré. Uma cidade que não tinha muita aparência, uma cidade que não chamava muita atenção, apesar que a sua fama era de Formosa, pelo nome hebraico. Mas é uma cidade muito simples, ninguém tem vontade de ir a Naim. Ninguém tem desejo de ir a um lugar onde não chama atenção, não tem nenhum aspecto natural, cultural, nada que pudesse atrair um movimento. Mas nos impressiona muito Jesus, depois de ter feito aquele milagre maravilhoso de curar um homem de uma doença, ele vai para Naim. E quando ele vai se aproximando de Naim, a multidão que estava com ele era uma multidão que estava alegre, uma multidão que estava feliz, uma multidão que tinha visto o Filho de Deus fazendo grandes obras, maravilhosas obras. E não só os discípulos, mas a Bíblia diz que a multidão, aquele tropel de gente marchando, seguindo Jesus, porque ele fazia coisas maravilhosas. Mas saía de Naim, nesse mesmo instante, uma multidão chorosa, uma multidão que levava o lamento, a angústia estampada no olhar, no rosto de cada pessoa. Eles estavam fazendo um percurso de dor. Naim já não tinha nada, e a Bíblia diz que ela saía de Naim, porque Naim não tinha nem cemitério. Nem cemitério. E aquela mulher já conhecia aquele caminho. E agora, por 2 vezes, ela estava enfrentando o mesmo caminho. E aquela marcha, aquele cortejo fúnebre, aquela coisa que realmente envolve a alma e mergulha numa tristeza profunda. Aquela mulher andava sem esperança. Porque, primeiro, o marido já tinha falecido. E agora a sua última esperança, que era o filho, que poderia acompanhá-la na sua tenra idade, na sua idade avançada, ela perde o seu filho. São situações como essa que cada um de nós enfrentamos, não com a mesma experiência, mas com as experiências de perdas, com as experiências que nos tiram o chão, que realmente nos tira a força, que nos rouba a esperança. Eu pensei muito nessa mulher porque todos nós já passamos ou já vivemos uma situação assim, ou estamos passando uma situação assim, de enfrentar perdas, de sepultar sonhos, de fazer a marcha chorando, sentindo dor. E esse milagre acontece porque algo chama a atenção de Jesus. E a maneira com que acontece é porque os olhos de Jesus viram naquela mulher um nível de tristeza, de dor. Jesus, então, ele percebeu, ele viu. O versículo 13 diz sobre isso, que o milagre começa a acontecer porque Jesus viu, ele enxergou. Irmãos, me chama a atenção aqui nesse instante, é que a palavra do Senhor nos garante que não há nada na terra que Deus não saiba. Não há nada até debaixo da terra que Deus não saiba.
Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Quando Jesus chegou na porta da cidade de Naim e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Primeiro, há vários contrassensos aqui em respeito ao ritualismo judaico, principalmente de alguém que era mestre, porque não podia estar tocando defunto, então pouco acompanhando um cortejo fúnebre. E Jesus dispensa a letra, dispensa toda a posição da lei e vê naquela mulher a necessidade de fazer algo por ela. Às vezes fica impressionado com Deus, porque, irmãos, nós estamos acostumados a vivermos com regras, com coisas que possam legislar e nos colocar um comportamento que esse venha nos moldar. E nós seguimos isso por lei, é o legalismo, seguimos a lei. E nesse instante, muito mais vale uma alma, que embora não saibamos o nome dessa mulher, nem o que ela fez, se ela merecia aquele favor, se ela realmente estava colhendo algo que ela plantou, não sabemos, a Bíblia não diz. Mas o profundo do milagre aqui não era porque ela estava triste, era porque o próprio Deus teve iniciativa de fazer algo por ela. Ele vendo, sentiu íntima compaixão. Ela não pediu, ela não gritou, ela não mandou emissário, ela não fez carta, ela não fez nenhuma exigência, ela nem conhecia Jesus. Mas algo tremendo que move o coração de Deus é quando Ele conhece que o sofrimento que nós estamos vivendo está acima do que podemos suportar, está acima do que podemos conviver. Eu creio plenamente aqui que aquela mulher deva ter passado no seu coração vários momentos futuros que ela jamais realizaria. Sonhar em ver o filho casado, sonhar em ver tendo um neto, uma neta, um choro de criança dentro de casa, quebrando alguma coisa, correndo para um lado para o outro. Todo esse sonho estava sendo sepultado junto com seu filho. E aí a grande compaixão de Deus. A compaixão de Deus é justamente essa. Porque ela não estampa a religião, ela não confessa a sua fé, mas Deus quis fazer um milagre. Ele tem esse poder. Ele faz o que quiser. Quando eu vejo essa história, eu penso, irmãos, o quanto Ele também se preocupa com cada um de nós. Ele sabe quantas coisas na nossa Naim, na experiência de Naim dentro do lar, no trabalho, que a gente sai com a alma, parece que nós estamos saindo para sepultar alguma coisa. Alguma coisa está sendo arrancada de nós, tirada de nós. Mas não podemos perder a esperança. Não podemos perder a fé, igreja. Não podemos tirar os nossos olhos daquele que pode fazer todas as coisas. Se esperava um fechamento de tristeza, se esperava, era grito de angústia, mas Deus transforma a caminhada triste em festa, amém? Ele pode transformar. Nós temos hoje essa mensagem, essa poderosa palavra, que é a palavra que não pode ser impedida por homens, por máquina, não pode ser impedida por muros, não existe nada que possa separar o homem da palavra de Deus. Nada, irmãos. Eu sentia no meu coração ardendo quantas pessoas estão vivendo como a viúva de Naim.
Quantos de nós já não nos alimentamos das amarguras e das tristezas de quem está sendo acompanhado por gente que não acredita em milagre? Estamos indo, caminhando junto com aqueles. A Bíblia diz que a multidão se compadecia dela. Tinha o mesmo sentimento de perda. Olha que coisa, um disparate total. Uma multidão gritando de alegria, se regozijando, se encontra com a multidão que estava debaixo de dor e de tristeza. E muito mais que isso. Para mim foi um encontro da vida com a morte. Foi um encontro da força daquele que pode fazer ressuscitar com aquilo que está tirando, roubando e dilapidando sonhos, que é a morte. Porque a pessoa não precisa estar morta para viver uma vida de sepultamento. Muita gente só está vivendo porque está viva. Muita gente só está vivendo porque está viva. Mas muita gente está vivendo como se fossem pessoas mortas. Indo sepultar seus sonhos. Tantas barreiras, irmãos. Tantas dificuldades. Estava ouvindo agora o número de pessoas que suicidam por dia no Brasil. 34 pessoas morrem. Anatomia do suicídio. Por dia. São gente que não acredita mais. Gente atormentada. É o espírito de Naim que envolve as almas e tira a força para a pessoa lutar. E há desespero por todos os lados. Há desespero por todos os lados. Você vai tocar em qualquer assunto hoje, o assunto é a dificuldade, é o entroncamento, é a política que está corrupta. As pessoas só têm palavra naizada, só palavras de dor, de tristeza. Você sai de um culto abençoado como esse, você louvou, adorou a Deus, aí se encosta com a multidão de Naim. E as pessoas vão ter o mesmo sentimento que o seu, porque só falar de desgraça, só falar de impossibilidade, é só falar de coisas que trancam e impedem o teu caminhar em direção aos seus sonhos. A única coisa que sobra, olha, é o cemitério. Mas não o cemitério geográfico, não. É o cemitério que está na alma. Porque as palavras balbuciadas, elas são repetidas por aquilo que o pensamento imagina. São produções e imaginações da mente. E as palavras são balbuciadas porque tem uma fonte, uma base para isso. E Jesus justamente foi em contraponto a essa realidade de Naim. Porque a fama de Naim, ela repercutiu por toda a Judéia. Todo mundo conhecia a história daquela mulher. Por isso que o nome era um codinome. A viúva de Naim. Todos a conheciam por viúva de Naim. Mas há um Deus Todo-Poderoso que quer mudar essa história. Glória a Deus! Ela não seria agora, mas aquela que ficaria amargando o luto de dor do seu único filho. Se vocês lerem o que diz a Bíblia, que a sua história agora muda em toda a Judéia. Você pode levantar a sua mão? Deus quer mudar a sua história. Por onde ela foi inflamada de negativo, de errado, Deus vai colocar uma unção tão poderosa que vão conhecer a sua história de poder, uma história de vitória. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor?
Os ventos de Naim inventaram para toda a Judéia que agora o seu filho ressuscitou. Os ventos de Naim agora espalham por todos os cantos, por todas as vizinhanças. E eu fico nessa expectativa que essa seja a tua história. Eu sonho e profetizo essa noite, como homem de Deus, que essa seja a sua história. Que os ventos possam ventar por todos os lados o que o Eterno vai fazer na tua vida. Para que todos saibam, para que todos reconheçam que Ele é Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas estão agora cerceadas de coisas negativas. Já falei isso, irmãos. É o que mais ouço. E esses prenúncios de desgraça, de quebradeira, e as pessoas não têm outra coisa para falar. Se tornou uma cultura de desgraça dentro do ônibus, dentro do trem, na fila, em qualquer lugar. Profetiza a palavra de Deus. A gente se apegando a essas coisas. Olha, a multidão se apiedando daquela mulher. A multidão acompanhando, porque ela era uma mulher fatalizada pela desgraça. E Jesus conhece seu coração. Jesus sabe da sua alma. Jesus sabe da sua alma. E aí, aquele tempo, todo sepultamento era feito à tarde. Bem à noitinha. Durante o dia, jamais eles esperariam que tudo aquilo iria acabar em festa. Aquilo ia acabar numa grande comoção de alegria. Uma grande vitória, uma virada. É uma virada. Deus vai fazer uma virada na sua vida. Deus vai fazer uma virada na sua casa. Deus vai fazer uma virada na sua história. E eu pensando a respeito disso, orando a Deus, vindo aqui para a igreja, e sabendo que Deus é assim, sabendo que Deus pode todas as coisas, não podemos ter um sermão, uma palavra e argumentação só para nós, não, irmãos. Temos que fazer ventar esse vento de Deus em todos os cantos. Essa palavra de poder, não tenha medo não. Você tem autoridade para dizer a qualquer pessoa: Deus vai mudar a sua história. Quem conheceu a história da viúva de Naim, sabe muito bem que Ele pode fazer, e Ele faz, e não há nada que possa impedir, nem mesmo a morte, querendo Deus, nem mesmo a morte. Você tem autoridade sobre a sua vida. Ah, se Jesus simplesmente negasse o poder e a eficácia da sua presença como aquele que tem a vida e a autoridade em suas mãos. Se simplesmente o Mestre, o Senhor dos Senhores, olhasse e achasse aquele quadro natural. Eu quero que você comece a ver as coisas conforme a palavra de Deus. Comece a entender as coisas conforme as Escrituras. Se você pode, use a sua fé, meu irmão. Se você pode, use a sua fé. A sua fé pode te levar em lugares que você jamais pisou. A sua fé pode te colocar em lugares que jamais você foi. Se você usar a sua fé na proporção do que é revelado nessa palavra, aquelas pessoas não poderiam imaginar o que poderia acontecer. Às vezes, Satanás nos espreme, e vem um cortejo nos acompanhando, só para poder divulgar a impossibilidade, a tranqueira da vida, as lutas que se apresentam, e aquele coral simplesmente para dizer: é realmente impossível, é realmente
difícil, é triste demais, é crise demais. Expulsa essa multidão da sua vida. Se vocês verem verdadeiramente, Deus decidiu fazer aquela obra. Olha o que o texto diz, o versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife. O esquife estava sendo levado pelas pessoas. A urna, o caixão. Jesus tocou e automaticamente parou aquele negócio. Calma aí, para. Sabe, tem coisas que Deus, no momento certo, vai parar. Chega. Isso não vai avançar mais na sua vida. Não vai avançar mais na sua história. Ele mesmo vai parar, creia nisso. Ele mesmo vai parar. Não foram porque aqueles que estavam carregando quisessem parar, não. Jesus tocou, segurou aquele esquife. E a Bíblia diz, e os que levavam fizeram o quê? Pararam. Porque ele segurou. Eu vinha para a igreja, irmãos, e fiquei pensando. A gente faz conta de tempos para Deus. Porque a gente é humano. E tudo parece que a vida está caindo como alguém que está num desfiladeiro que não tem para onde segurar. Não tem onde segurar. Desce. Mas Deus está dando ordem essa noite. E esse tempo vai parar na sua vida. Vai parar. Eles estavam marchando e cada vez mais indo ao encontro da tristeza. Jesus segurou aquela urna e o cortejo parou. E Jesus deu ordem para a mulher não chorar mais. E disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. O verso 15 diz o que, irmãos, aí? O que está escrito na tua Bíblia? E o defunto, e começou, Jesus fez o quê? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Eu fiquei aqui pensando a respeito de quantas coisas que Deus pode fazer reviver. Já estão consideradas como mortas. Jesus tocou no mancebo e mandou ele se levantar. E um dos sinais assim que a pessoa está recobrada no seu viver é justamente respirar. E ela fala, a pessoa fala. Jesus entrega a sua mãe. Sabe como aquele plano que estava saindo fora do seu percurso natural, da ordem objetiva da vida, né? O certo é sempre os filhos sepultar os pais, não os pais sepultar os filhos. Parece que a vida dá uma embolada assim, mas Jesus entra e começa a tirar esses impedimentos. Da vida, aquele que estava morto, e como
te fizesse voltar a alegria para sua mãe, devolve a sua mãe. Aí. Sabe, os planos de Deus nunca vão sair da sua ordem, não. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai dar ordem hoje de ressuscitar. Trazer de volta. As coisas vão voltar à vida. Se tornar parte da sua existência. Quando entregou a mãe, o filho passou a ser parte da morte, agora passou a ser parte existente da sua vida. Vida. Eu quero hoje, em nome de Jesus, profetizar sobre você isso. Deus ressuscitando e trazendo coisas que estavam com cheiro de morte. Fazer parte da sua vida. Fazer parte dos seus sonhos. Irmãos, a nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa vida vem dele. A Bíblia revela-nos isso. A nossa alegria não vem do mundo, não vem das coisas fora da palavra de Deus, não. A nossa alegria, a nossa vida vem do eterno. E é Ele que cuida de nós. Ele sabe. Satanás pode fazer de tudo. Porque a morte estava até em suas mãos. O que Jesus foi tomar das mãos de Satanás? As chaves de quê? Da morte. Porque ele reinava, ele era o dono da morte. Mas agora, para aquele que crê em Jesus, a Bíblia diz, ainda que esteja morto, viverá. As nossas expectativas têm que ser de fé para aquele que dá vida, que nos sustenta. As pessoas hoje são abaladas por tudo. As pessoas são levadas a um nocaute da vida por qualquer coisa. Meu irmão, comece a mudar o seu vocabulário, comece a viver com aquele que anda na multidão daquele que é o dono da vida, e não na multidão daquele que está levando as coisas com cheiro de defunto. Falar de vida. A impressão que eu tenho hoje, que a guerra espiritual é mais um jogo psicológico do que nunca. Porque nunca se abalou tantas pessoas com palavras terríveis. Você não vai conseguir, é impossível, não vai alcançar. Você não tem condições. As palavras têm um poder para nortear e dominar as mentes. As pessoas acabam sendo moldadas por aquilo que ouvem. A decisão é você, a partir de hoje, saber que você está andando na multidão daquele que tem a vida e o poder de fazer ressuscitar as coisas que estão mortas. Você não sabe, mas muitas pessoas durante o dia jogam palavras tão terríveis. Talvez até hoje mesmo, você veio aqui para a igreja, mas você já ouviu um bocado de palavras terríveis. Muitas coisas para te abater. E as entradas da vida são os olhos, são os ouvidos. Aquilo que você vê e aquilo que você ouve entra para o seu mundo interior. Se você não souber, meu irmão, Jesus começa a dar uma oportunidade especial para aquela multidão. E o texto diz que a sua fama crescia em toda a Judéia. Aquele lugar foi marcado porque em lugar de morte teve vida. É algo querendo mudar hoje na sua vida. Alguém falando mal, alguém se levantou, alguém disse que você não vai. A vida é cheia de coisas assim,
de pessoas que não acreditam em Deus, de gente que não acredita em jejum, de gente que não acredita em oração, de pessoas que duvidam de vir para a igreja se você realmente vai acontecer alguma coisa. A vida, ela revela muita gente assim, olha, você tem que saber em que multidão você está. Porque os planos de Deus, para nós, irmãos, é um plano de festa. É um plano de festa. O preço já foi pago por nós. Jesus já pagou o preço por nós, amém? Eu quero que você creia nisso. Creia nisso. Eu não gosto muito de ficar dialogando e discutindo coisas a respeito de sentimentos que vão prejudicar as pessoas. Não gosto. Mas é tão bom quando você consegue pegar palavras e colocar sentimentos que dão vida, que levantam as pessoas, que dá fé, que dá esperança. Olha, não veja por esse lado não. Continue. Vai ter uma hora que Ele, Todo-Poderoso, vai tocar nesse transcurso de morte, de sepultamento. Ele vai tocar e vai ter que parar. E aquilo que está morto vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Deixa que seus sentimentos se envolvam com coisas que dê esperança. Que dê esperança. Essa noite eu quero que você saia daqui com uma fé, com esperança. Uma fé com esperança. Sabe aquela fé com esperança que você sai mais forte, você estufa o peito, você fala, meu irmão, agora pode vir o que for. Enche o pulmão de ar. Vambora. 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 Estou na multidão daqueles que estão andando com a promessa de vida. Estou na multidão daqueles que andam que nada pode falhar, porque aquele que está na frente não falha. Vai começar a acreditar na palavra. Se põe de pé em nome de Jesus. Eu quero que você creia assim, seja assim. A história de Naim não pode ser repetida para você, para mim, para ninguém. A história de Naim, ela mudou. Todas as vezes que as pessoas contam, só a contam pelo seu lado triste. Não sabe que Naim até hoje existe. Ela foi fundada em cima daquilo que sobrou do passado. Mas existe. Mas a sua história hoje é uma história de vida. De vida. E eu profetizo para você hoje história de vida. Pega a mão do seu irmão. Pega a mão do seu irmão. Pega a mão do seu irmão aí. Em nome de Jesus. Passe para o seu irmão uma história de vida aí. Nós estamos na multidão daqueles que andam com esperança. Irmão, olha, faz um voto aí com Deus, dos seus lábios, da sua roda de amizade, no ambiente em que você costuma estar, você só vai ter palavra de vida. Palavra de vida, palavra de vida, palavra de vida. Porque é daí que vai realmente te dar fé e esperança, meu irmão. Se alimentando da palavra, se alimentando da fé. Senhor, eu oro por tua igreja. Ah, Senhor, que esta noite, o restante dia que temos, possamos viver em festa. Possamos trazer a esperança, aquilo, Seu Deus, que pode nos promover, aquilo que pode nos dar força. Ah, Senhor, tira agora em nome de Jesus todo impedimento da mente.
Tira, Senhor Deus, todo obstáculo do coração. Senhor, encha as nossas vidas com a Tua palavra. Encha-nos com Tua glória, Senhor. Nos ajude, Senhor, que essa noite seja uma noite de festa. Abrimos nossos corações, Senhor Deus. Nos despojamos neste altar, como igreja, como povo. Queremos aqui, Senhor Deus, clamar ao Senhor. Oh, Espírito Santo, que essa seja a palavra que o vento vai levar para os lares dos Teus servos. Que o vento vai levar para o trabalho dos Teus servos, por onde eles andarem. Palavra de fé, de esperança, palavra de confiança. Ah, Deus, abençoa a Tua igreja. Meu irmão, talvez você chegou aqui até com o coração ferido, machucado, mas Deus decou manaias, chura, balachou. Ele entra agora com provisão sobre a tua causa, e nada vai ser como antes. Nada vai ser como antes na tua vida. Nada vai ser como antes na sua história. Ele entra com provisão. Ele vai mudar teu coração essa noite. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua casa. Será casa de festa. A sua vida será vida de regozijo. Oh, decomanaba churianda laias. Deus de provisão. Toca no marido, toca na esposa. Deus de provisão. Vai tocando agora. Vai arrancando as enfermidades. Vai tirando, Senhor, as doenças. Deus de provisão. Deus da festa, da alegria. Deus do pão, do vinho. O Deus da prosperidade. Deus da provisão. Deus da provisão. Senhor, ressuscita os sonhos. Ressuscita os sonhos. Ressuscita os sonhos, Senhor Deus. Ponha tudo em ordem, Senhor. Ponha tudo em ordem, Senhor. Quebra as maldições. Quebra as maldições, Senhor. Que essa unção vai chegar. E nada na sua casa será como antes. Nada na sua casa será como antes. A unção sobre a tua vida. A unção do rei que entra aí, Naim, e tirou a maldição e restituiu a vida. Tira do teu coração peso. Tira da tua mente agora, em nome de Jesus, todo esse peso que você está carregando. Sinta a mão do Senhor tocar na tua vida. Sinta. Vai tocando e vai agora indo aonde está esse mal. E vai tirando agora. Teu coração está se tornando um coração cheio de alegria. Eu sinto Deus curar essa noite. Sinto Deus curar essa noite. Sinto Deus curar a tua vida essa noite. Sinto. Glória a Deus. Recebe essa unção. Diga assim: eu recebo a unção daquele que faz ressuscitar todos os sonhos mortos e transforma o nosso dia em festa. Eu estou vivendo assim, em festa. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.